opções. Em Session Startup, por exemplo, nós temos aqui a opção de aplicar política de grupo. Ou seja, se existe alguma política no seu ambiente em que o usuário, sei lá, por exemplo, uma política para mapear uma unidade de rede, tá? Uma política para instalar e configurar a impressora na máquina do usuário. Se você aplicar essa política de grupo, aplicar essa opção aqui, o Google Global vai reconhecer essas políticas. Eu falei aqui de configurar a impressora na máquina do usuário e mapear a unidade de rede, mas pode ser qualquer outra política, tá? Que você tiver, desde que seja suportado pelo Google Global a política específica. Então, política de segurança, política de acesso à pasta, política de mapear a unidade de rede, enfim, qualquer coisa. Você habilitou isso aqui, o Google Global vai herdar do seu Active Directory ou das suas políticas locais do Windows, ok? Então, Apply Group Policy é sobre isso. Display Progress Messages. Isso daqui é a janelinha que mostra o progresso, né? No momento em que você loga no Go Global. Quando você loga no Go Global, você acessa o Go Global, ele vai exibir uma janelinha mostrando o que está sendo carregado. Isso é tão rápido que é quase que imperceptível, tá? Então, você pode habilitar se você quer que essa mensagem seja exibida por usuário ou não, tá? Por padrão, ele vem habilitado. Então, o usuário, quando ele acessar, ele vai ver rapidamente ali na tela dele o que está sendo carregado, tá? Eu geralmente habilitava essa função quando era necessário, em chamados técnicos, por exemplo, em que o usuário reclamava de demora para conectar. Então eu habilitava essa opção somente para ver o que estava sendo carregado. E muitas vezes a gente consegue descobrir ali, porque às vezes o usuário tem um script de mapeamento carregado, que eu vou falar ali mais para baixo. Um script de mapeamento carregado. E aí, esse script muitas vezes pode apresentar algum tipo de problema. E aí, esse problema vai acarretar o quê? Lentidão no acesso do Go Global. Então, o Display Progress Message é legal para esse tipo de situação, em que você quer ver de fato o que está sendo carregado ali, qual o motivo da demora, tá? Nos exemplos que eu já peguei, na época que eu era do suporte técnico, hoje eu não sou mais, para quem não sabe, na época que eu era do suporte técnico, demora durante o acesso, geralmente todos os casos que eu peguei, era causado por um script de mapeamento, um script de algum motivo, ou um script para qualquer coisa, né? Algum script mal configurado causava ali o travamento na hora do login, né? Então, é isso. E falando em script, a gente vai entrar neles agora. Aqui em Logon Script, a gente tem a opção User Specific, que é para aquelas situações em que você já tem um script carregado no seu AD, no perfil do usuário, tá? Então, no meu AD, eu tenho um script apenas para o usuário Marcos. Então, eu tenho que habilitar essa opção aqui, ó, User Specific, tá? Porque eu estou dizendo que é para carregar apenas os scripts que foram definidos no perfil dos usuários específicos, ok? Então, habilitei. Somente quem tem script carregado no perfil vai ter o script ali de fato carregado. Ah, Marcos, beleza. Mas se eu quero um script para todo mundo, você pode fazer de duas formas. Configurar o script específico nas suas políticas de segurança do AD ou políticas locais para que mapeie para todos, ou para evitar um trabalho mais demorado, você pode simplesmente criar um script no estilo .bat e carregar na opção global, tá? Então você criou o script lá no um batzinho, você vem aqui e habilita a opção global, né? Carrega o seu script aqui, tá? E aí esse script vai ser carregado por qualquer pessoa que acessar o Go Global, ok? Aqui em limite de recursos, você vai definir de fato o que vai ser consumido, o que vai ser usado ali no seu servidor. Por exemplo, eu posso definir que o máximo de sessão por usuário, quantas vezes eu quero que o mesmo usuário se conecte no Go Global. Eu venho aqui e coloco o máximo que eu quero, tá? No caso aqui ele vem por padrão como 5 vezes, ou seja, 5 vezes no Go Global. Ah, Marcos, mas qual o sentido disso? O sentido disso é bem simples, pessoal. Digamos que você não quer criar um usuário no seu AD para cada pessoa na empresa, tá? Eu não quero que cada usuário na empresa tenha seu próprio login, não quero. Eu quero um login único para que todos na empresa possam usar. Então, se a minha empresa tem 50 funcionários, eu preciso vir aqui e colocar aqui 50 acessos, 50 sessões por usuário. Então, ninguém tem usuário próprio, é um usuário único para todos. Por isso que existe essa opção aqui, ok?
Na parte de baixo aqui, ó, maximum session on this host. Isso aqui significa o quê? Quantas sessões eu quero permitir que o meu servidor receba, tá? Então, se eu tenho 50 usuários na minha empresa, mas desses 50, apenas 30 pode usar o sistema, então eu vou limitar isso daqui a 30, tá? Então, máximo 30. E assim eu consigo com que apenas 30 pessoas da minha empresa conecte. Outra função para isso daqui é quando você quer limitar o total de acessos ao servidor, porque o servidor é fraco. Digamos que você tem um ambiente maior de Go Global, onde você tem vários servidores ali e todos eles recebem um balanceamento automático de usuários. Você pode definir: eu tenho dois servidores que recebem usuários balanceados, então eu quero que o primeiro, por ser mais fraco, receba 30, o segundo, por ser mais forte, receba 100. Eu posso fazer isso aqui também, definindo esse campo aqui, ok? A parte de baixo é memória mínima disponível, memória física mínima disponível, ou seja, a memória RAM disponível. O mínimo que tem que ter para que uma conexão ocorra. Então o usuário mandou conectar. Se tiver pelo menos, por padrão é isso, tá? Pelo menos 20 megas de memória RAM, a sessão vai ser liberada e o usuário vai conseguir conectar, ok? Se não tiver pelo menos 20 megas de memória RAM, então o Go Global vai negar esta conexão. O usuário não vai conseguir conectar. E aí, o que eu recomendo aqui? Eu recomendo que vocês aumentem isso daqui, tá? Não deixe em 20. Coloque mais. Tenha uma flexibilidade de memória para evitar que o seu sistema chegue ao ponto de travar por falta de memória, ok? Então, deixa aqui um mínimo de, sei lá, 1 GB, 2 GB de memória RAM. Porque aí, se o Go Global começar a recusar conexões, você vai saber na hora que é porque você está com pouca memória RAM, mas o seu sistema operacional não vai parar de funcionar, ok? Outro campo, memória virtual mínima disponível. Memória virtual, para quem não sabe, é a memória que o Windows utiliza a partir do próprio HD, tá? Então, se o Go Global tiver uma memória virtual abaixo do que você especificou aqui, abaixo de 10%, o Go Global também vai recusar conexões. Então, já tivemos casos de conexões sendo recusada e a gente, sem entender o motivo, a gente foi procurar logo uma coisa mais gritante, uma coisa mais, né? E no final das contas, quando a gente foi ver, era simplesmente o que? Memória virtual do cliente que não estava automática, por exemplo. Ele tinha definido uma quantidade mínima de memória virtual e o Google Global simplesmente começou a recusar. Então, ou você deixa em automático ou fixe ali uma quantidade grande de memória virtual.